Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Lê7. Estamos todas nervosas, eu principalmente, é a primeira vez que a gente usa esse formato para falar com vocês de forma mais próxima e para que a gente possa acessar vocês de uma forma diferente. A intenção é a gente falar de RH de um jeito mais descontraído e para que a gente possa acessar a dor, principalmente dos nossos clientes. Então, sejam todos muito bem-vindos e que seja um ambiente leve e descontraído para nós e para vocês. Meninas, primeiro, muito obrigada por estarem aqui, pela participação, pela presença, pelo sim de vocês. Eu quero primeiro que vocês comecem se apresentando. Pode ser? Larissa. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa. Fala um pouquinho... Bom, eu sou consultora aqui na Lê7, trabalho na parte de processos. É isso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Mari. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana. Eu sou psicóloga e consultora na Lê7, né? Gestão de pessoas. E é isso, queria agradecer o convite de vocês por estar aqui falando um pouquinho dessa parte de gestão de processos e de pessoas também. Carol. Eu sou a Carol, eu olho pra cá. Eu sou a Carol, eu faço parte da empresa Lê7, sou gestora e consultora, estou há quase 3 anos com a Lu e agradeço também o convite de estar participando desse projeto muito bacana. Bom, meninas, eu queria que vocês comentassem um pouquinho do porquê da escolha do nome, né? SOS RH. A gente pensou muito nisso, né? E a intenção era trazer um pouquinho para o nosso público, para os nossos clientes e para as pessoas que nos seguem nas redes sociais, um pouquinho da realidade que a gente vive nas nossas reuniões internas, né? Talvez essa vinheta tivesse o fundo musical do Socorro Deus. Com certeza. Né? Porque a gente vivencia muitos momentos caóticos nas empresas, né? E a intenção é poder compartilhar algumas situações e realidades diferentes de clientes, sem expor, claro, né? Com muita ética, mas também com transparência, com verdade, de uma forma tranquila e tranquilizar as pessoas também de que, assim, tá tudo bem, tá acontecendo com todo mundo, o cenário tá caótico para todo mundo, mas tem jeito, tem solução, tem metodologia, dá para consertar, dá para melhorar. Então, o cenário tá difícil, mas tem solução, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso, assim, de como foi a escolha desse nome para vocês também. Eu acredito que é basicamente sobre isso, né? Falar um pouquinho do contexto, do que a gente já vivencia na consultoria, porém nos bastidores. Então, quais são as dores, quais são as problemáticas, para que as pessoas se identifiquem também, né? Porque muitas vezes a pessoa muito próxima de mim tá passando pelo mesmo problema, mas eu não vejo isso. E aí eu acho que é muito distante da minha realidade. Então, eu acho que é muito importante. Sim, e SOS porque muitas vezes a gente atua como um salva-vidas mesmo do RH. Então, são muitas problemáticas. A gente entende que trabalhar com pessoas no cenário atual não é fácil, né? Mas a gente tenta levar isso com muita leveza mesmo, porque é um cenário desgastante muitas vezes. Tanto os colaboradores quanto os diretores também ficam desmotivados. E a nossa intenção é levar a nossa metodologia, entender que existem processos e existem pessoas também por trás e conseguir equilibrar isso de uma maneira muito legal. Lara, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, né? Porque a Larissa, ela é engenheira de produção, né? E você vem de um cenário completamente diferente da área de gestão de pessoas, né? Assim, como você, uma pessoa de perfil muito técnico, enxerga hoje, atuando como consultora, a área de gestão de pessoas? Me conta um pouquinho da sua experiência. É incrível. Quando eu iniciei na Lê7, claro, tinha muita... Como que eu falo? Bom, enfim, eu vi a parte de gestão de pessoas de uma forma muito difícil. Então, ninguém quer lidar com pessoas nas empresas. E entrando na Lê7 como consultora, eu consegui ver que a gente consegue resolver os problemas de uma forma muito simples, muito leve, com processo e com jeito. Então, tem técnica até para gerir as pessoas, para levar essas informações para as pessoas e para conduzir a equipe. Então, a gestão de pessoas na Lê7, ela consegue ser leve. Por quê? Porque tem técnica, porque tem metodologia. E por isso, como tem metodologia, tem um como fazer. Se a gente replicar isso dentro da empresa,
a gente consegue fazer isso de uma forma muito leve. O colaborador recebe isso de uma forma muito leve. Então, por exemplo, aplicar feedback. Muita gente não gosta de aplicar feedback. Quando eu começo o treinamento de feedback, eu amo. A primeira coisa que eu falo num treinamento de feedback é que é o meu treinamento favorito. Porque é a forma da gente manter a comunicação, alinhar a expectativa e de orientar, de fazer com que o colaborador cresça. Então, muito gestor não sabe aplicar um feedback e o papel desse gestor é, de fato, fazer com que o colaborador cresça lá dentro. É que quando a gente fala feedback sem falar o que significa, Exato. parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Então, hoje mesmo eu tava aplicando feedback junto com o diretor de uma empresa. E, assim, foi tão tranquilo e natural que fez total sentido. Cara, a gente aplica, tem uma forma de aplicar esse feedback e aí, durante a conversa, fica tão leve que a pessoa absorve e a gente consegue ver. Às vezes, durante um feedback, foi um feedback pesado em alguns momentos, mas o colaborador consegue sair daquela conversa de forma rindo, às vezes, sabe? Tipo, eu ouvi, eu entendi e eu vou aplicar. E a gente consegue ver a mudança do comportamento. Então, é por isso que ela é. O que eu acho muito legal, principalmente falando de feedback, né? É que o treinamento de feedback diz respeito a uma cultura de feedback, né? É uma coisa que é implantada para médio e longo prazo. Não é o que eu faço hoje, é o que eu faço sempre, para o longo prazo, né? E aí, pensando no treinamento de cultura de feedback, ele serve também para um treinamento específico de comunicação assertiva, né? Sim. Então, se você utiliza a metodologia de forma adequada, na verdade, você consegue, naquela metodologia, ter uma comunicação muito mais assertiva. E aí, pensando nessa comunicação assertiva, você pensa de forma muito mais, eu acho que carinhosa para com as pessoas e percebe, entende e acolhe o quanto as pessoas estão carentes do ouvir, né, Mari? Muito. E aí eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência nas rodas de conversa, que é algo que a gente tem aplicado já tem um tempo e tem tido tanta aceitação nas empresas. Sim. Era algo muito resistente, de muita resistência para nós, né? Porque a Lê7, ela surgiu como uma consultoria em gestão de pessoas, pensando na parte burocrática documental de gestão de pessoas. Então, era algo muito mais voltado aos documentos de descrição de cargos, manual do colaborador, cargos e salários, né? E com o passar do tempo, acho que muito com a demanda, depois da pandemia, com o surgimento de necessidades de burnout, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Foi muito urgente essa necessidade de atender essa demanda de saúde mental nas empresas. E agora, com a nova NR1, surgiu-se essa necessidade quase que obrigatória, onde as empresas estão olhando para o risco psicossocial, né? Mas de um jeito obrigatório. Então, a área de segurança do trabalho está olhando para a avaliação do risco psicossocial, mas depois de constatado esse risco, faz o quê, né, Mari? Me conta um pouquinho da sua experiência nisso. Nossa, eu amo muito roda de conversa, me encanto muito com essa possibilidade, né? Desde quando eu comecei, eu vejo, sempre aprendo uma coisa nova em cada roda de conversa que eu faço. Porque não tem uma estrutura específica, é muito espontâneo, muito livre, muito natural. E isso contribui de diversas formas, desde a desmistificação do que é saúde mental, do que é um atendimento psicológico, qual que é o papel do psicólogo dentro da empresa também. Porque muitas pessoas não trazem as dores deles porque acham que a gente vai levar para diretoria de uma forma pejorativa. Sim. Que vai dificultar o trabalho dele de alguma forma. Mas eu vejo que tá desmistificando. É um momento muito leve que a pessoa entra em contato consigo próprio, o que é muito importante e muito necessário também, porque pensa no dia a dia, na rotina deles, eles não têm espaço para isso. De escuta, né? De escuta, de serem ouvidos, de ficar consigo mesmo e só pensar um pouco da minha vida, dos meus sonhos, da minha família, dos meus recursos, rede de apoio também, do que eu quero fazer de fato, quem eu sou também. Então, eu acho que é um espaço que permite isso, porque no dia a dia ele não vai ter espaço para parar. Muitas vezes a pessoa não fala assim, eu não vou ter tempo para parar e cuidar da minha saúde mental, até que se torna um problema de questão de saúde pública e de mental também, né? Então, eu acho que é um espaço para isso. Faz total sentido e é muito relevante. Isso tem a ver muito com cultura, né? E aí, eu queria que a Carol trouxesse um pouquinho disso para nós, porque você veio de um contexto totalmente diferente da área organizacional, né? Assim, você já estava numa formação, eu te pesquei no mercado, né? Eu roubei a Carol de um lugar que eu frequentava enquanto cliente.
e numa abordagem super ética, né, Carol? Sim. Despretensiosa. É mesmo. Na verdade, ela me pediu uma entrevista pro curso de RH. de RH, né? Eu falei, ai, você faz RH, que legal, a gente tá com vaga. Ela falou, Eu quero. e aí ela já me atendia super bem e foi algo super tranquilo, né? Assim, então Sim. foi ético mesmo. Sim. Por Deixando favor, claro. que isso fique claro aqui. Mas como que foi ser inserida no contexto de uma empresa que tratava de cultura organizacional, uma empresa pequena, que nós somos uma empresa pequena, uma empresa, acho que eu posso me chamar de uma empresa familiar, né? Assim, mas uma empresa que trata de cultura organizacional numa cidade que está se atentando para a cultura organizacional há pouco tempo, né? Assim, como que foi a sua experiência com relação a isso? Foi uma experiência incrível para mim, de um cenário que eu vinha de um mercado muito complicado, onde na maioria das vezes você não tem uma cultura, muitas vezes você não tem nem a sua posição. Você não entende nem mesmo a sua posição dentro daquela empresa, o que você pode contribuir. Eu já estava na minha segunda formação e já vinha desse mercado e já estava um pouco desgastada já de algumas experiências. E quando eu conheci a LE7, quando eu conheci a metodologia que a Luísa já implementava em muitas empresas, eu me encantei. E não só me encantei, como eu entendi que o mercado, de fato, ele tem essa necessidade e posso dizer que com uma certa urgência, né? Esse olhar para dentro do RH que não existe, porque as pessoas confundem o DP com o RH, então a menina que faz a folha não é a que faz o endomarketing. Isso é muito importante da gente falar, né? Não Carol? é a pessoa que vai preocupar se o colaborador tá bem, como está a situação na casa dele. Então, de fato, não existe essa cultura. É uma cultura ainda muito travada para esse lado humano. Nós estamos em uma cidade com todo muito carinho, né, pela nossa cidade de um polo industrial e que ainda é muito engessada. Então não tem esse olhar para o crescimento do colaborador dentro da empresa. E as poucas referências que temos ainda são muito distantes da realidade da grande população. Então o nosso trabalho ele é fundamental. Eu acho que você tocou num ponto muito sensível e importante. Eu acho que eu preciso focar nisso, assim. Primeiro, a gente tem grandes referências em Franca, Sim. mas que são muito distantes da nossa realidade. A gente atende empresas de pequeno, médio e grande porte, e a gente tem referências como Magalu, que é, nossa, muito Uma legal cultura. como foco, como referência para nós, mas que está muito longe daquilo que a gente consegue fazer nas empresas ainda, Sim. né? Que é uma empresa que já tem estrutura organizacional, que já tem uma cultura muito forte, que já tem os negociáveis, e é tudo muito lindo, né? Mas longe daquilo que a gente consegue aplicar nas empresas, daquilo que os donos conseguem acreditar e implantar e bancar e acho que investir em tempo e em dinheiro e num monte de coisa, né? Assim, primeiro, fala de novo e assim, Por favor. explica, né? Assim, desenha, né? Qual é a diferença do DP e do RH, por favor. Importante. Isso, estruturalmente, pro gestão de pessoas, esse nome não existia, né? Na verdade, gestão de pessoas não existia. Era o departamento pessoal, né? E o departamento pessoal é o lado burocrático, né? Do trabalho dessa pessoa que cuida das pessoas burocraticamente dentro das empresas. Então, é a pessoa que vai fazer folha de pagamento, que vai fazer ponto, que vai fazer rescisão, admissão, no máximo uma contratação, mas sem muito critério. Então, o DP, ele é a parte técnica burocrática. Eu vou tratar de papel. Eu vou tratar do que se refere àquilo do colaborador em relação a documentos. Que tem mais a ver com a Receita Federal ou com a contabilidade, que é Exato. aquilo que o escritório de contabilidade faz. Exato. E que às vezes tem algumas empresas que têm um DP interno e que se mete a fazer alguma coisa de RH e que faz, às vezes, meio mal e porcamente. Sim, e Né? na verdade elas são quase induzidas a pensar, porque ali é o ponto crítico da empresa. Nenhum DP, ele é sozinho e não tem ninguém batendo na porta. Todo dia tem alguém batendo na porta do DP. Então, o contexto RH, ele é novo na nossa história, né? No nosso contexto enquanto gestão de pessoas. Então, essa palavra RH, recursos humanos, quando a gente pensa no olhar, quando a gente pensa num descritivo de cargo, quando a gente pensa num procedimento interno do colaborador,
colaborador, da evolução dele, isso é o RH. Quando eu penso na pessoa que vai fazer o bombom, que vai se preocupar em dar um Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães dentro de uma empresa, isso é o RH que nós estamos ainda trabalhando para que ele exista. E não só isso, mas a parte processual também. Esse colaborador, ele utiliza esse copo todos os dias, mas esse copo tá bom para ele? Como que funciona esse copo para ele no dia do trabalho? Então, assim, é muito além da parte burocrática. Então, o RH, de fato, ele é o olhar humano, mas também para procedimentos, que é a nossa metodologia, e eles andam juntos, né? Então, isso ainda se confunde dentro das empresas. Então, é uma dificuldade que ainda temos. E o próprio empresário tem essa dificuldade de olhar. Ele tenta, na maioria das vezes, mas eu levo um bolo, eu faço isso, né? Eu levo, eu dou ali um bombonzinho quando bate a meta. Isso ainda não é ser RH. Isso é só trazendo uma simbologia ali de carinho, minimamente afeto. E aí eu trago, assim, algumas reflexões, porque eu, particularmente, eu não sei qual é a visão de vocês, não gosto do RH, né? Assim, tudo bem que o nosso nome é SOS RH, eu gosto mais da gestão de pessoas, eu gosto mais do gente gestão, que são nomenclaturas um pouco mais atuais, mas ainda nós vivemos numa cidade que está mais habituada com a nomenclatura RH, né? E a gestão de pessoas é gerir um capital que é um dos mais importantes da empresa, né? Assim, você não faz nada sem as pessoas hoje, né? E aí, fica aqui um questionamento, pensando na parte de processo, na parte de pessoas, assim, hoje, se um colaborador novo chega na empresa, né, em um dos nossos clientes, e ele não tem nenhuma orientação, nenhum manual, nada, e ele aprende só observando, o que ele aprende? Como que ele aprende? Qual que é a cultura aplicada ali? Né? Assim, como que esse colaborador de fato está aprendendo, né? A gente tem algumas vivências de empresas quando a gente chega e não tem nada, né? E às vezes o dono fala assim, não, aqui tem tudo, a gente já tem descritivo de carga. Todo mundo já sabe fazer tudo. Todo mundo já sabe o que fazer. Aí vai fazer o diagnóstico. Isso, né? Assim, contem um pouquinho de como a gente faz o nosso processo de diagnóstico, e de como é a visão do dono versus o que a gente de fato encontra, né, no diagnóstico que a gente faz, né? Conta um pouquinho sobre isso para nós, meninas. Larissa, quer começar? Não, eu ia começar falando algo. Acho que você tem muito pra dizer. Não, eu ia começar falando algo que a Carol repete e fala que faz muito sentido. No sentido de que hoje as pessoas, elas precisam encontrar propósito. E aí eu nem vou estender muito, porque ela fala muito bem sobre isso. Mas quando a gente fala de integração, ter uma integração para o colaborador no primeiro dia, na primeira semana, ter um plano de ação de integração, é criar propósito para o colaborador. Então, não é nenhuma questão de, não, eu quero recepcioná-lo bem. Não, eu quero que desde o início ele se identifique com a empresa e que ele siga os procedimentos porque ele viu um porquê, né? Então, na parte de processos, eu tenho muita dificuldade de fazer as pessoas seguirem o processo. Aí, um belo dia, eu falei assim, deixa eu ver o que o ChatGPT acha para seguir processo. ChatGPT, como que eu faço o colaborador seguir processo? E aí, ele falou assim, perguntinha-chave, né? Pergunta de 1 milhão. Não tem uma resposta, né? Então, o seguir o processo, ele vem desde encontrar um propósito para a atividade que ele está executando. Então, por isso que é muito importante ter um bom plano de integração, ter processos documentados para o colaborador não se sentir perdido e a gente conseguir manter o padrão de atendimento ou de serviço, enfim. Então, fora a péssima experiência que todo mundo já deve ter passado de entrar numa empresa e falar assim, você vai sentar ali com a fulana, que é ela que vai te ensinar. Nossa, eu odeio. E a pessoa que vai te ensinar é a pessoa que menos te quer ali. Então, e tem assim, um caderno com a letra da pessoa que você não entende absolutamente nada. E a senha, ela não te passa. E assim, quando ela vai pro banheiro, ela leva o caderno com ela, né? E você fica perdido. Já aconteceu, inclusive, de ter um caderno do financeiro, tá? Com todas as senhas críticas da empresa. E aí, qualquer um entrava... Segurança da informação foi com Deus. Mas é a forma que a pessoa encontrou de não esquecer informação importante. Mas por que ter o mínimo processo possível. As pessoas gostam de processo. Sim. E elas tentam. Só não sabem ainda. Gente, hoje em dia, eu falo muito, eu uso muito, né, as metáforas para falar de processo. Eu falo de receita. Eu sou uma péssima cozinheira, né? Péssima.
Viu, Carol? Não sei. Eu não sei fazer cocada de forno. Não. Mas o Tudo Gostoso sabe, o YouTube me ensina. Eu preciso de processo. Eu né? lembro até hoje da minha integração quando você deu aquele exemplo do arroz. Do arroz. Ah, que clássico. Né? Ninguém esquece. Ninguém esquece. Por quê? Se a gente for pegar as nossas receitas de arroz, todo mundo faz arroz. E às vezes o meu arroz e o seu arroz de todo mundo aqui vai ser branquinho, soltinho e vai ser muito gostoso. Mas tem gente que faz com banha, tem gente que faz com azeite, tem gente que faz com óleo, tem gente que põe alho, tem gente que põe alho e cebola, tem gente que põe cúrcuma, Sazon. tem gente que põe sazon. Cada um faz uma receita diferente. Cara, o meu cliente não pode comer um arroz diferente a cada dia que ele vai no meu negócio. Entendeu? E eu, quando tô fazendo arroz na minha empresa, não posso fazer cada dia uma receita diferente, senão eu fico louca. O meu colaborador precisa ter saúde mental. Eu faço, cara, precisa ter um jeito igual de fazer isso aqui todo dia. Tudo bem que tem processo criativo, tudo bem que eu posso melhorar meus processos, tudo bem que eu posso... Tem um monte de coisa que engloba o processo da melhoria contínua, que aí é outro ponto da nossa conversa, né? Assim, mas os processos servem pra gente entender, primeiro, do fazer certo, e depois do fazer melhor, né? Sim. E da gente fazer de um jeito que supere a minha expectativa, a expectativa do outro. Porque, assim, eu entendo que eu não faço nada sozinho, que eu aprendo com o outro. Se eu aprendo com o outro, eu posso melhorar o que o outro me ensinou e tá tudo certo, né? Mas o processo serve para melhoria contínua, ele tem que servir para isso, né? E eu acho que muita gente está se atentando a isso agora, tá na moda falar de processo, poucas pessoas sabem de fato implantar processo e poucas pessoas sabem fazer acontecer o processo. Por quê? Porque ainda não se entende a necessidade e importância de seguir o processo. Por quê? Gente, eu faço isso aqui a vida inteira desse jeito, por que eu vou fazer diferente agora? A vida inteira eu fiz assim. Já E ouvi você muito perguntou sobre o diagnóstico, e aí é a grande surpresa que nós temos, que é o grande presente que a gente dá para o nosso cliente no diagnóstico, que é ele ver a empresa com outros olhos, quando ele acha que tá tudo certo, e de repente ele tem um grande baque. Na cabeça dele tá tudo Tá certo. tudo certo, o funciona muito faturamento bem. às vezes está acontecendo, mas internamente é onde a L7, nos diagnósticos, nós fazemos perguntas específicas, né, para entender sobre tudo. Sim. Desde o relacionamento com a liderança, desde como é feito esses processos, desde como está a estrutura da empresa na visão do colaborador. Então, quando a gente chega com o diagnóstico para as empresas, é sempre um banho de água fria, na maioria das vezes, mas é um presente que eles ganham naquele momento de entender, falar, nossa, realmente eu acho que está tudo errado. E eu tenho muito trabalho para fazer. Então, o diagnóstico realmente ele é o nosso maior diamante, assim, de fazer o empresário entender e comprar realmente essa ideia e dessa mudança. E essa mudança não acontece só na empresa. Quando o empresário ele consegue enxergar, ele enxerga até para ele. Ele entende que ele precisa mudar como pessoa. Então, a gente consegue. É diferente porque você tem uma virar visão de fora, né? Porque Com às vezes você tá tão certeza. dentro do problema que você não consegue perceber. Uma integração que não tá sendo feita, um manual do colaborador que tá tudo bonitinho ali, mas não é usado. Um fluxo que tá todo desenhado, mas não tá na parede ali pra todo mundo ver. Tem gente que nem tem conhecimento desse fluxo. Sim. Então faz total diferença esse olhar de fora. E é muito louco isso, né? Porque quando a gente vai fazer algumas coletas de documentos, a gente senta com colaboradores, às vezes muito simples, né? E a gente pergunta, o que você faz aqui? Né? A gente atende empresas do agro, né? Por exemplo. E aí a gente senta, por exemplo, com um mecânico. A gente pergunta, o que você faz aqui? Ele fala, uai, eu sou mecânico. Eu sou mecânico. Mas o que você faz aqui? Não, uai, eu trabalho aí na máquina. Né? E aí, ele sabe o que ele faz, mas ele não sabe verbalizar isso, ele não sabe documentar isso, e ele não sabe repassar essa informação. Quando esse cara tira férias, tudo que ele faz fica parado. Não tem quem substitua, não tem quem continue, aquela máquina fica parada, e a empresa para, dependendo totalmente daquela pessoa. Né? E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma empresa séria, de fato, e eu tenho uma cultura de 5S, por exemplo, que a gente tenta implantar numa empresa como essa, ele não sabe que, como mecânico, ele precisa cuidar da ferramenta que ele ganha para trabalhar. Sim. Ele precisa cuidar do espaço de trabalho dele, que não é só ser mecânico, que existe outras tarefas auxiliares que são pertinentes ao cargo dele e que são complementares e importantes para que ele desempenhe a função dele.
né? E aí, às vezes, ele pensa num aumento de salário, mas ele não pensa em aumento de competência, em aumento de desafios. Ele só quer o aumento de salário, né? E aí, a gente pensa num PDI, por exemplo, que é hoje um dos principais desafios nossos, né? Fazer PDI em cargos que são operacionais, por exemplo. A gente tem desafios muito difíceis, né? Que é usar linguagens para acessar essas pessoas, para que elas entendam que elas precisam se desenvolver técnica e comportamentalmente para poderem estar ali e terem um plano de carreira, né? Assim, fala, Carol, um pouquinho sobre isso, assim, de como que é aplicar um PDI numa empresa que, às vezes, operacionalmente, as pessoas não entendem ou não correspondem a essa expectativa do comportamental, né? Assim... É um desafio, na maioria das vezes, até porque o primeiro passo é fazer com que o colaborador entenda qual é a descrição de cargo dele, no primeiro momento. Porque muitas vezes ele nunca viu e nem sabe o que ele precisa realmente fazer. Então, ele passou ali, sei lá, 15 anos fazendo a mesma coisa, e não é a expectativa da empresa, mas a empresa já está com aquele colaborador há tanto tempo, e ele faz a mesma coisa há tanto tempo, que eu tenho dificuldade de falar como eu mudo isso. Então, o primeiro passo é fazer com que o mecânico entenda que ele é mecânico e que ele está nessa posição e ele precisa entregar essas e essas atividades. Enquanto profissional, qualquer profissional, ele tem que... para que ele evolua para um próximo nível, né, igual um jogo, ele precisa estar completo em tudo que ele faz. E na maioria das vezes, essa pessoa não tem esse entendimento, que eu preciso limpar a minha ferramenta, que eu preciso de organizar meu espaço de trabalho, que eu preciso trabalhar com coerência e com respeito com os colegas de trabalho também. Que eu preciso desenvolver o coleguinha de trás para que, se eu for para frente, o de trás venha pro meu lugar, porque senão eu vou ficar sempre dependendo, né? Assim, eu vou sempre ficar preso no lugar onde eu tô, né? Eu falo que empresas imaturas sempre dependem de pessoas chaves, né? Assim, Sim. eu falo muito, 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 muito isso quando eu vou para reuniões comerciais onde eu vou vender o trabalho da Lê7. Eu falo assim, olha, geralmente quem precisa do meu trabalho são empresas onde o negócio não funciona sem o dono. Não, se eu sair daqui, nada funciona. Né? Ou então, se eu demitir fulano, nossa, eu não posso nem pensar, porque se ele sair, não tem quem faça o que ele faz. Ou eu não posso promover, porque se eu promover, eu não tenho quem colocar no lugar. Férias? Não, eu só compro férias. Porque se fulano sai daqui um mês, a empresa para. Gente, isso não é empresa saudável? Não. Né? E as pessoas se apossam do cargo também. O tempo todo. E aí ela não quer sair dali. Aí vira uma vi. dependência mútua, Ela né? cria uma dependência emocional no Muito, cargo dela, né? e ali é só ela que sabe fazer, e ela se sente muito importante por isso. E de fato a gente precisa olhar com carinho e atenção, porque essa pessoa às vezes ela tá 25 anos fazendo a mesma coisa. Mais um problema é quando o empresário se torna refém daquele funcionário. Exatamente. Você vê muito isso, Que né, acontece nas muito. Não, já aconteceu e eu vivenciei. A profissional não tinha as competências técnicas para o cargo, mas a empresa era tão dependente dela porque era uma pessoa muito proativa, fazia as atividades de confiança. Né? E aí ela pediu um aumento, virou pro dono e falou assim, olha, ou você me dá um aumento ou eu vou embora. Aí ele deu um aumento para ela. Então, vai em tom de ameaça, não vai em tom de crescimento pessoal. Cadê o PDI dessa pessoa? Então, não tem. Não existe, né? E aí, quando a empresa acata, ela virou refém total daquela pessoa. Aí depois chega lá na frente, a gente vai fazer um cargos e salários, aí como que tá? Aí o salário Um caos. já aconteceu. Como que a O gente salário de um escalona esse auxiliar salário? é 4 mil, porque ele é dependente emocional, e o outro é 1.000. Então, é uma discrepância muito grande. E aí a gente chora. Muito. E chora. Porque a gente tem uma planilha que é inviável. A gente não consegue fazer, né, as alterações necessárias. A gente tem mudança de nomenclatura, mudança de salário. Aí a gente tem o jurídico de um lado, a gente tem a contabilidade do outro, a gente tem o dono descabelado, porque, meu Deus, vai ter muita alteração de salário. O impacto financeiro disso de imposto vai ser gigantesco, porque eu tenho uma cultura estrutural de 20 anos errado, e aí porque a gente entrou há 2 meses, ele quer que num passe de mágicas fique tudo É quase lindo. um quebra-cabeça faltando a peça. Faltando algumas peças. E essa peça geralmente é cultura. Né? Sim, com certeza. E isso é muito legal, assim. E isso eu falo muito. E aí, acho que não sei se você concorda comigo, Mari, porque eu falo muito assim. Vocês não são mães ainda, né? Mas eu falo que dentro da minha casa, tudo que acontece com os meus filhos é reflexo do que acontece comigo e meu marido, né? Então, se a gente leva um filho pra terapia, geralmente o psicólogo quer conversar com os pais, né? Então, se meu filho come mal, geralmente é porque eu forneço a comida, né? Então,
isso acontece também nas empresas, né? Então, Totalmente. se os colaboradores estão ali com algum problema cultural, comportamental, geralmente é porque tem um problema também na liderança. Você concorda com essa máxima? Totalmente. Então, Eu já temos falei esse até para acordo. alguns clientes, né? Aham. Porque é muito espelho, né? É, Se muitas vezes, quando os funcionários não tá indo bem, não tá dando certo alguma coisa, tem rotatividade, às vezes é falha na liderança. E aí, por isso que a gente precisa olhar essas minúcias, né? Pra gente poder perceber isso. Porque é muito isso. Já aconteceu e eu vivenciei numa das empresas de funcionário falar frases iguais ao dono. Iguais a Idênticas. donos e fazer chantagem emocional igual filho, né? Já Muito. O tempo todo. Nossa. O tempo É todo. uma relação Igual o Relações filho parentais faz é igual o difícil. pai, né? O funcionário também faz igual igual o dono, né? E é muito desafiador porque nesse espelho é muito difícil você fazer a contraposição de falar assim, olha, isso aqui é um espelho. Você tá permitindo isso. Olha, você é responsável por isso. Você tá deixando. É muito difícil, porque chega num patamar que, se você muda de uma cultura para o outro, vai mudar tudo. E aí, até as pessoas se adequarem que mudou as regras, que começaram a funcionar de forma totalmente diferente, leva um tempo, né? Muitas pessoas, às vezes, se acostumaram tanto e ficaram tão cômodas àquela situação que não vai querer mais e às vezes não vão nem se encaixar nesse novo cenário também. Eu falo muito isso. Nunca é esse o intuito, né? De um processo de consultoria ou de assessoria. Por quê? A gente não entra pra mandar ninguém embora, né? Não. Mas às vezes fica tão desconfortável aquele novo cenário, aquela nova cultura, aqueles novos procedimentos que acaba acontecendo, né? Das pessoas pedirem desligamento, das pessoas fazerem por onde começarem a fazer algumas coisas para serem mandadas embora, né? Então, acaba acontecendo, infelizmente, né? Mas é muito desafiador porque a gente acaba tendo que mudar. Eu falo que é o tripé, né? A gente, de vez em quando, tem que demitir cliente e tem que moldar o cliente para nossa nova cultura. E tem cliente que também não se encaixa nessa nova cultura. Não, a gente não aceita mais inadimplência, a gente não aceita mais... a gente teve, né, na Lê7, alguns clientes que a gente falou, não, a gente não aceita mais esse tipo de tratativa conosco, né? A gente já passou por isso na Lê7 e em clientes também. Tem a mudança de cultura nos donos, né? De falar assim, olha, se até agora esse tipo de comportamento era aceitável aqui, a partir de agora não pode ser mais. E eles bancarem isso, né? Bancarem isso, Inclusive, um dos clientes que a gente atendeu, eu não me lembro mais, mas um dos clientes que a gente atendeu, ele já tinha absorvido tanto que a cultura da empresa era aquela, que quando ele viu os funcionários dele não tendo a atitude que era aceitável dentro da empresa, ele chegava para mim e começar a chorar. Porque era inaceitável para ele, fazia parte da empresa. E aí ele realmente abriu mão daqueles funcionários porque não fazia mais parte da cultura da empresa. E é ótimo isso, porque realmente a sua empresa tem que ser reflexo da cultura que você estabeleceu lá no manual do colaborador, que você fala em toda a integração. Então, quando ele chora, é uma forma dele ver, poxa, o funcionário que está aqui dentro não está me atendendo. Mas eu fico feliz por um lado, porque ele está tentando difundir isso ali dentro. O que a gente faz não é um processo terapêutico empresarial, né? Mas é muito parecido. Porque a gente proporciona essa mudança comportamental de uma forma muito profunda, né? Uma mudança de paradigma. Totalmente. E é uma mudança de médio e longo prazo. As pessoas acham, e eu acho que eu já cansei de falar isso nas redes sociais, assim, que eu não gosto muito do coaching, da dinâmica e da palestra, né? Acho que todo mundo que me conhece já sabe que eu não gosto disso. Porque vende-se um milagre de que num passe de mágicas todas as coisas mudam e não é assim. Assim como num processo terapêutico, quando acontece movimentos como esse, chega a ser emocionante mesmo. Assim, nossa, eu entendi o que eu preciso. Exatamente. Que eu preciso doloroso bancar, que vai também. doer, mas que vai ser importante pra mim, que é um novo caminho. E que quando eu escolho um novo caminho, eu abro mão de vários outros e que tá tudo bem, que vai ser importante e decisivo pra minha empresa e pra esse novo caminho e para as novas pessoas que vão vir e para as pessoas que infelizmente eu vou ter que deixar nesse caminho. Né? Assim, isso é muito bonito, né? Assim. E aí, falando um pouquinho ainda de liderança, né? A gente tem ainda um problema muito, muito, muito sério nas empresas. Eu acho que eu falo muito isso do dentista, né? Os dentistas que me desculpem, né? A gente tem aí 4 anos de faculdade, mais especialização, mas o dentista, ele sai da faculdade sabendo tratar de dente.
Ele não sabe comprar produto, ele não sabe precificar o próprio trabalho, ele não sabe vender, ele não sabe contratar a secretária, ele não sabe cobrar o cliente, ele sabe tratar o dente, né? O empresário também é assim, né? Então, o empresário, ele sabe o próprio negócio. E aí, ele fica meio que refém de um monte de outras coisas que ele não sabe muito fazer e liderar é uma delas, né? Então, às vezes ele é muito bom tecnicamente naquilo que ele domina fazer, né? Então, o cara aprendeu a ganhar dinheiro com e-commerce, ele é muito bom nisso. Mas ele não sabe gastar o dinheiro, ele não sabe comprar o produto, ele sabe só vender, mas aí o dinheiro vai embora como um ralo, né? Enfim, essa gestão é muito difícil. E quando a gente fala da gestão das pessoas, que é um capital muito importante para as empresas, né? Assim, a gente percebe, principalmente depois da pandemia, que o capital humano ficou muito difícil e desafiador, né? O quanto isso tem sido desesperador para nós. Né? Porque, sim, está difícil contratar, a gente sabe, tá? Não é surpresa pra ninguém, a gente concorda com isso, mas não tá impossível. Tem gente boa no mercado, tem vaga boa no mercado, principalmente para quem tá disposto a pagar preço, a pagar bom salário, a ter bons benefícios, a desenvolver gente, né? Então, dá para fazer, né? Mas, principalmente, reter gente, né? E a desenvolver e a ter gente a longo prazo, né? Como que é para vocês lidar com essas lideranças? Eu percebo, na minha visão, muita gente boa tecnicamente, né? Então, eu tenho um cara que é muito bom, que se tornou líder porque é bom tecnicamente, ou porque a pessoa não tinha muito outro jeito, porque só tinha aquele fulano ali, e aí eu coloquei ele como líder, e era o que deu para fazer, né? Sim. Só quero abrir um parêntese antes de falar da liderança, que hoje eu fiz a integração de um colaborador que o nosso recrutamento não está aqui, mas eu quero parabenizá-lo. Nossa, muito bom, são muito boas. Porque, nossa, gente, como é bom a gente sentar com um colaborador que vai dar certo com aquela vaga. Cara, é incrível. E passou por um... E eu entendo que tá difícil encontrar pessoas no mercado. Mas hoje eu sentei com... E ele seria o líder, né, da equipe. Eu sentei com ele, a gente fez a integração e foi incrível. Eu só saí de lá agradecida pelo nosso recrutamento e seleção. Muito obrigada, meninas. Coisa maravilhosa. E a diferença também que faz, né? Porque às vezes a gente já tem todos os manuais, todos os procedimentos estabelecidos, uma integração que vai fazer sentido, mas se a pessoa não absorver, se o líder não absorver, como que ele vai passar isso adiante, né? Então, a gente tem funcionários perdidos, não seguindo procedimentos, às vezes coisas básicas que eles nem tinham conhecimento, muitas vezes, né? Verdade. É isso. E aí, voltando lá na liderança, né? Assim, por quê? Porque eu sinto muito esse desafio, né? Assim, existe uma vertente da gestão de pessoas que fala sobre ramificar as lideranças, né? Que eu vou ter liderança comportamental e liderança técnica. Então, eu tenho uma liderança que domina tecnicamente o negócio e uma liderança que é liderança de pessoas, né? E que talvez, para quem domina aí o DISC, de fato seja interessante para nós, porque são perfis diferentes. Quem domina pessoas, talvez não seja a pessoa que domina tecnicamente o negócio, né? Assim, a gente lida muito com lideranças que têm resistência com mudança, né? Assim, na coleta a gente tem liderança que não quer passar informação. Muitas. Né? Nos treinamentos a gente tem liderança que não participa dos treinamentos, né? Quando a gente vai fazer feedback, a gente tem liderança que não quer fazer a metodologia, né? Como que é para vocês lidar com essas lideranças que têm resistência a esse tipo de mudança e a metodologia que, de fato, seria o que resolveria metade dos problemas dessas lideranças e elas não querem, né? Bom, eu acho que eu já vou começando dando um feedback para todos os líderes aí, ouvintes. Por favor. De liderança para liderança. Coletivo. Fica a dica. O ideal, né, é claro que nós temos comportamentos diferentes, talvez um pouco mais técnicos e um pouco voltado para pessoas, mas o ideal é que todo líder entenda que o seu papel ele precisa ser um T. Ele precisa ser técnico, mas ele também precisa ser gestão de pessoas. Então, o primeiro passo para quem quer se tornar uma liderança e quem quer realmente estar nessa posição é entender que eu tenho dois lados. Eu tenho o lado técnico, mas eu tenho o olhar humano.
Então, esse é o primeiro ponto. Esse desenvolvimento, ele vem muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Nós levamos a metodologia, nós sentamos, nós orientamos, nós conduzimos, até inclusive os próprios inícios de feedback com a liderança, mas se a pessoa não estiver interessada em absorver, isso se torna difícil e ela se torna infeliz na posição, porque já não é fácil assumir uma liderança. Você precisa ser o filtro, né? A liderança é o filtro entre ali os seus superiores de diretoria e os seus colaboradores. E se você não consegue fazer minimamente esse papel, para você se torna um fardo. Por isso que hoje a gente fala que liderança é um dos papéis que ninguém quer. Mas ninguém quer porque ninguém tá afim de se desenvolver de fato, porque de fato é muito difícil. Você tirar de dentro para fora, né, esse conhecimento, esse autoconhecimento. Então, a gente precisa trabalhar melhor com isso. E você pegou um ponto muito importante que eu acho que é eles aceitarem essa mudança, né? Porque como você falou que a mudança é de dentro para fora, se eles não estiverem dispostos a fazer essa alteração, não vai funcionar. Então, às vezes, a gente tem um líder muito bom tecnicamente, se ele não estiver disposto a desenvolver essa parte de pessoas, não vai funcionar, não vai dar certo. E ao mesmo tempo que é um serviço de reciclagem. Então, não é do nada que eu vou começar a saber lidar com as pessoas, me comunicar de forma assertiva, passar uma mensagem de forma filtrada. É aos poucos. Quanto mais eu fizer, mais vai fazer sentido. Sim, com certeza. Não, eu ia trazer uma vivência, tô aqui pensando se faz sentido, porque a gente tava falando de liderança, inclui a diretoria. Com certeza. É a primeira sim. liderança, né? Eu tenho- É a primeira. E às vezes a mais prejudicada. Porque eu tenho 2 exemplos, né, 2 situações. Uma boa, né, de uma liderança que absorveu muito bem a nossa metodologia de aplicação de feedback. E durante os atendimentos, ele me chamava para aplicar o feedback, para ele aprender e para ele aplicar depois. E foi notória a mudança de comunicação. Isso é muito legal, né? Bonitinho. É, muito bonitinho. E tem a outra situação que são os líderes que fugiram do feedback de todas as formas possíveis. Então, diretores que fizeram toda a estruturação do feedback, né? Porque tem um passo a passo de como fazer. Metodologia. É. E quando foi para aplicar, ele cancelou o atendimento um atrás do Várias outro, porque ele não queria aplicar o feedback. E no final ele não aplicou o feedback. E a gente sabe que tá fugindo. A gente sabe que é por não, causa a disso. gente disso. sempre sabe. Não, as desculpas eram diversas. Aí mudava a atividade, magicamente ele fugia. Que coisa. Gente, Olha só. eu falo assim, ó. Igual arroz, né? O meu próximo bordão conhecido vai ser academia. Eu falo assim, a nossa metodologia é igual a academia, né? Assim, não adianta contratar a consultoria, igual você contrata a academia. Você paga lá 6 meses no cartão dividido, que é mais barato, e não vai. Adiantou? Não adianta. Ou então pagou, você falou, eu vou todos os dias, comprou whey, Tá comprou determinado. creatina, você comprou todos os lookinhos de todas as semanas, se arrumou, acordou cedo o primeiro dia, postou, tá pago, pôs lá o Os filtro cheques. dos cheques, lá segundo dia já falhou. Né? Assim começa a nossa consultoria, a mesma coisa, né? O cara paga a consultoria achando que a gente vai fazer o milagre pra ele. Como personal, vai fazer o milagre sozinho pra quem vai na academia. Não é assim. Tem um preço que o dono tem que pagar. Tem um preço que a liderança tem que pagar. Tem um preço que o colaborador tem que pagar. A partir da metodologia que a gente aplica, não fazemos milagres sozinhos, né? Porque no campo de batalha é a empresa com os seus colaboradores, os colaboradores com a empresa, então não Sim. tem... Somos muito boas? Somos Sim. muito Sim. boas. Fazemos milagre? Fazemos. A milagre. bola de cristal aqui, ó. Mas a gente não consegue sozinhos, né? Assim, precisa do comprometimento do todo da empresa, né? Então, eu faço essa metáfora com a academia porque tem muita gente aí fazendo promessas de começo de ano, pagando ali o ano inteiro da academia, indo o primeiro mês, Passa passou o carnaval, já era. já era, não vai mais, né? E assim, tem cliente que também acontece assim, né? Tá super ansioso pro diagnóstico. Depois do diagnóstico, entende e fala assim, entendi, então fulano, ciclano e beltrano, tal, na hora do diagnóstico, tal, não sei o que. Então tá bom. Então pode fazer aí, viu? Tchau. Beijo. Fica dessa bomba pra você. E
aí depois, às vezes, ele volta e fala, poxa, mas eu não tô vendo nenhuma mudança, nada tá acontecendo. Isso é quando não atrapalha também. Isso, porque isso é muito legal. Porque assim, eu quero cancelar. Por quê? Não tô vendo resultado. Por quê? Mas que resultado que você queria ver? Não, eu queria que o clima melhorasse. Poxa, mas você chega estressado, bate as coisas, você bate porta, você maltrata o seu colaborador, você, assim, o tempo todo você tá falando mal, você fala mal dos seus clientes, você fala mal da sua equipe, nas costas um do outro. Peraí, que clima que você quer? O que você tá fazendo com a sua equipe? Você quer que a gente faça uma coisa, você vai fazer outra coisa diferente porque a gente vai na empresa uma vez por semana, 2 vezes uma vez a cada 15 dias. O cara tá lá todo dia fazendo um desserviço contra tudo aquilo que a gente prega e aplica. E aí a culpa é nossa. Exatamente. Né? Poxa, caca crying. Lágrimas. É muito Lágrima difícil. derramando. Porque se não tiver todo mundo na mesma página, como que vai funcionar, né? Não vai dar certo. E na ansiedade, às vezes, de querer resolver logo, acaba ultrapassando os limites. Então, ao invés de contar com o nosso trabalho, eles acabam utilizando de informações sensíveis, né, que às vezes são coletadas, e eles repassam isso de uma forma muito negativa. Então, é importante que o próprio empresário entenda o trabalho que precisa ser feito e sigiloso e o quanto ele precisa absorver, né? Então, ele não pode ser a Maria Fofoquinha da empresa, né? Então, que muitas vezes acontece. Ele faz, né? Ele faz a Maria Fofoquinha. E acho que é importante a gente dizer, porque a gente também faz isso, né? Tem algumas empresas que a gente atua junto com o próprio RH, né? Ou com o DP. Então, a gente tem alguns trabalhos que... a gente tem a mentoria, que a gente faz a mentoria com alguma pessoa única dentro das empresas. A gente tem a consultoria, que é um projeto fechado, com prazo determinado, onde a gente aplica, vai embora, e outra pessoa dentro da empresa dá continuidade ao trabalho executado. E a assessoria, onde nós somos um RH terceirizado. Aí, geralmente, a gente tem contato ali com o DP e a gente trabalha em conjunto com esses profissionais, né? Assim. E é importante entender que não existe muito um consenso, né? Assim, cada um faz de um jeito nessa área. O RH é meio que a área de ninguém, né? Assim, é muito triste isso, porque nós temos administradora, RH, psicóloga, engenheira, psicóloga, são muitas áreas dentro de uma área só, né? Dentro das empresas, a gente tem, às vezes, pessoas da área da contabilidade que fazem o DP e que se arriscam no RH. Então, não existe um senso comum, de fato, né? Quando a gente entra enquanto consultoria com uma metodologia que está regulamentada, que existe uma organização, né? A gente surta às vezes? Sim, a gente surta às vezes. Muitas né? vezes. Sempre. 90% do tempo, 90% do tempo. Mas a gente dá essa segurança para as pessoas dentro das empresas, né? Assim, eu acho que faz diferença. E eu queria que vocês contassem um pouquinho de algumas experiências que nós já tivemos, né? Dando esse suporte para as pessoas dentro das empresas, né? Uma de cada vez. Vocês querem que eu comece? Pode começar. Bom, uma das empresas que a gente atende em formato de assessoria, o gestor, ele, em determinado momento, teve um pequeno motim ali com a equipe dele, e ele ficou extremamente irritado, nervoso e foi embora. Primeira atitude dele, correto, porque pelo menos ele não explodiu na equipe, ok, muito melhor sair dali daquele momento. Mandou mensagem pra gente no grupo, ótimo, vamos estruturar um feedback pro outro dia. Então, paramos o que estávamos fazendo, cancelamos atendimento para atender esse cliente naquele momento. Ficamos lá umas 2 horas fazendo isso, e eram 3 colaboradores. A gente montou o feedback, e no outro dia ele conduziu sozinho o feedback, com a gente do lado, claro, mas ele conduziu o feedback, o clima voltou ao normal, reestabeleceu a paz dentro da empresa. Então, é uma forma... aí, literalmente, é SOS. A pessoa estava num momento extremamente crítico e a gente estava lá para dar apoio. Então, a pessoa precisava de um caminho, um norte de como montar e como levar para o colaborador de uma forma muito respeitosa quais são os limites da empresa. Mas o que eu acho legal, principalmente do seu exemplo, Larissa, que é algo que eu gosto muito, né? Vocês já me criticaram muito por isso. E eu desculpo vocês, tá?
Pelo A quê? boia não tá ali. A boia não tá ali sem querer, tá? Tem um motivo. Porque quando vocês entram na L7, eu falo assim: olha, aqui. lá vem. Eu já até sei. Aqui vocês vão aprender a nadar, porque eu vou jogar vocês no mar. Pronto, tubarão. Com o tubarão. Chegou, linda, adorou. Pô, na Toma. piscina. Agora é teu, vai que é tua. Porque tem que ter uma autonomia. Não dá pra gente fazer tudo para. Não, pode deixar que eu faço pra você. Olha, deixa que eu faço pra você. Não, pode deixar que eu conduzo. Tem esses momentos que são importantes, que são necessários, mas precisa existir uma autonomia. A intenção nunca é fazer com que o cliente fique totalmente dependente ad eterno com a L7. Não, mas a gente tá ali pra acalmar ele e apoiá-lo se for necessário. Sim. Muitas vezes, lá na L7, quando a gente entra, a gente tem que ir com medo mesmo. Não tem opção. Sim. Não. Mas a confiança a gente só adquire dessa forma. E a gente pega cada SOS de início, que eu vou te falar, maravilhoso. E tem, Bom. né, gente? Muitos SOS, nossa, a red flag no grupo, de repente, já tá na UTI, a gente precisa Hoje subir em correndo. dia, eu aprendi que eu consigo fazer, mas antigamente, porque a gente fica naquele ciclo de que a gente não consegue resolver. Que o outro sempre vai resolver pra gente, então a gente não consegue resolver. A Larissa, você quando entrou, né? Nossa, você falou era a assim, Luísa né? a todo momento, ela não me aguentava mais. Arroba Luísa. Arroba Luísa. No grupo. Luísa, você tem 5 minutinhos? Tem 5 minutos, né? E aí não tem opção. Tem que aprender. Mas eu acho que dar esse suporte para as pessoas dentro das empresas, mas da mesma forma, dar autonomia para que as empresas tenham poder de decisão e segurança nas decisões tomadas é importante. Eu acho que é algo que a gente faz assim muito bem, né? Assim, e isso não tem a ver comigo, acho que tem a ver com uma cultura que já existe na L7 de uma forma muito orgânica, assim, eu nem sei explicar muito como, assim, algo que acontece, né, assim, porque isso é muito nosso, né, assim, a Mari entrou e é incrível como você entendeu muito bem isso, né, e hoje você tem essa segurança e passa essa segurança para os clientes também, né, Ai, que assim. bom. E aqui dentro, A gente surta, desde o começo, não, tá tudo certo, eu faço sim. A Mari é a frase do tá tudo bem sem. Tá tudo bem, eu Tá consigo. tudo bem, eu Você faz consigo. tal coisa, Mari? Sim, eu consigo fazer. Como fazer? Igual a Carol com a cocada de Com forno. a cocada de forno. Sabe fazer Forno, cocada, aham. sei, Como tudo gostoso. fazer. Sabe fazer cocada de forno. E fez e ficou muito boa. Maravilhosa. Mas fez muito sentido pra mim toda essa autonomia, essa liberdade que eu adquiri lá quando eu comecei. E eu acho que isso tem que ser passado pra todas as empresas. Porque quando a gente já cria essa dependência no começo, de tudo eu tenho a quem recorrer, tudo eu vou pedir esse suporte, a gente não cria autonomia e essa desenvoltura pra pegar e fazer, perguntar, pesquisar, pra ver se dá certo e tentar também fazer, né? Porque já cria uma situação de comodismo. E aí depois é difícil você adquirir essa confiança depois que você já está confortável. É verdade. E para quem é liderança, é importante deixar que os seus colaboradores tenham essa responsabilidade. Confiem na sua equipe. Não centralizem. Eu acho que é difícil confiar quando você não tem segurança de que vai ser feito, né? Assim, Sim. e aí a gente volta lá no processo, a gente volta num processo seletivo adequado, e aí eu acho que tá o nosso papel, né? Assim, Sim. porque a gente entra em muitas frentes ao mesmo tempo, em muitos gargalos, em muitas coisas que foram sendo feitas erradas na empresa, né? E, cara, é muito legal ver o quanto a gente dá conta de fazer e de mudar realidades, mesmo diante de caos, né? Assim, a gente tem empresas que a gente faz trabalho de assessoria já há muito tempo e tem problema? Tem. Nem sempre os mesmos problemas, graças a Deus, são problemas diferentes, né? E a gente consegue identificar antes e depois, sabe? A gente fala, olha, era tão diferente antes, já mudou tanto. Né? Tem muita coisa pra melhorar? Tem muita coisa pra melhorar. De vez em quando a gente dá uma surtada, né? Não tem problema. Mas a gente consegue caminhar, principalmente porque a gente tem agora
tem impacto no departamento pessoal, na gestão de pessoas, a reforma tributária esse ano, né? A gente teve a pandemia, que acho que impactou muito no processo de seleção, na forma como as pessoas enxergam o trabalho, na forma como as pessoas lidam com o próprio trabalho, com a saúde mental, né? Sim. Então, a gente consegue se desenvolver e lidar com isso de uma forma desenvolta e muito carinhosa com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, né, os colaboradores dos nossos clientes, e de forma muito respeitosa, né? Eu acho que isso a gente deve à nossa cultura, à nossa metodologia e aos clientes que confiam em nós, né? Assim. Total. Com certeza. Por isso que eu acho que é muito SOS mesmo, né? É a gente pegar e passar essa confiança, esse conforto, e escutar, acalmar um pouquinho e dar um direcionamento. E esse é pra gente, né, Mari? Que de vez em quando a gente também se ajuda, a gente Toda surta hora. uma com a outra, e a gente recorre uma a outra também, a gente, enquanto time, a gente se dá suporte, Se completa a gente se Ninguém completa. solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, e é isso, né? Meninas, acho que é isso. Agradeço muito pela leveza do bate-papo. Acho que a intenção é ampliar a consciência de quem ainda não conhece o nosso trabalho, mas também trazer que a gente também vive, né, momentos de pequenos surtos, de desesperos e humanizar um pouco do nosso trabalho, né, e mostrar um pouquinho do que a gente faz. Né? Então, queria agradecer pela leveza com que a gente conseguiu falar aqui do nosso trabalho, sem expor ninguém, de forma ética, né? Agradecer a cada uma pela forma carinhosa como vocês levam o dia a dia no trabalho de vocês, pelo tempo que vocês dedicam, pelo comprometimento que vocês têm com cada cliente que às vezes surta junto, né? Assim, com cada colaborador que dá trabalho, com a maneira carinhosa e afetuosa e com que a gente olha para cada um, porque no fundo a gente é gente que está cuidando de gente, que está olhando para a gente, né? Então, obrigada. E obrigada para vocês que estiveram conosco, que participaram um pouquinho desse momento com a gente. Espero que tenha sido leve para vocês também, porque pra gente é sempre gostoso. A gente, quando reúne pra reunião, que tem que ser... Uma hora só pra falar. Não dá tempo, né? Então tem sempre muito assunto. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de trocar ideia. E a Gente ideia de é sempre humanas, trazer... Gente de humana, a gente gosta de conversar pouco, né? E você é de humanas, né? Não! É sim! Para de A gente mentir! é tóxica também. Então é isso, muito obrigada, um beijo e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, até a Tchau, tchau. próxima. Tchau.